uma menina estava passeando e desapareceu em circunstâncias incomuns. O que aconteceu depois foi muito surpreendente. Ninguém poderia prever tantas reviravoltas inesperadas e descobertas chocantes. Este incidente tornou-se um dos mais complicados da história. Mas, no final, os investigadores conseguiram descobrir a verdade. Christy Malins cresceu em uma família numerosa em Columbus, Ohio. Ela nasceu em 28 de agosto de 1966. Junto com 4 irmãos, eles aproveitaram a vida em um subúrbio tranquilo, longe do barulho das ruas da cidade. No verão de 1975, Christy gostava especialmente de passar o tempo ao ar livre. Adorava especialmente visitar a piscina local, que ficava perto de sua casa numa área onde muitos de seus amigos viviam. Um dia, em 22 de agosto, Christy recebeu uma oferta de trabalho de meio período como babá. No dia seguinte, depois de dormir até o meio-dia, Christy decidiu aproveitar o dia quente, quando o termômetro marcou 34 graus, e foi para a piscina. Junto com sua irmã mais nova, Kim, elas foram para o complexo residencial onde ficava a piscina. Kim mergulhou imediatamente na água fria, enquanto Christy decidiu ficar em uma espreguiçadeira ao sol. Logo depois de Christy conversar com sua amiga na piscina e sair com ela, Kim ficou surpresa que sua irmã a tivesse deixado sozinha sem avisar. No entanto, ela decidiu não segui-las e continuou nadando. Mais tarde, Kim voltou para casa, mas não encontrou nenhum sinal de suas irmãs. Algumas horas depois, ela começou a se preocupar, pois Christy não havia retornado nem para o almoço. A menina saiu para a rua para procurar sua irmã e logo encontrou um vizinho que lhe deu uma mensagem estranha. Algumas horas atrás, uma pessoa havia sido encontrada a alguns quilômetros de distância, cuja identidade ainda não havia sido estabelecida. Kim correu para casa e compartilhou essa informação com seus pais, que imediatamente contataram a polícia e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A polícia os convidou para ir ao local onde os pertences pessoais foram guardados para ajudar na identificação da pessoa encontrada. Inicialmente, os pais não reconheceram a menina, mas a mãe notou uma marca de nascença característica na perna e reconheceu que era Christy. Os investigadores, após confirmarem a identidade dela, informaram os pais sobre os detalhes do incidente e deram grande importância em oferecer apoio à família nesse momento difícil. Pouco depois das 14h, os serviços de emergência receberam uma ligação de um homem relatando uma descoberta interessante na floresta atrás do shopping. Junto com sua esposa e filho, ele estava a caminho para comprar brinquedos para seu filho. Mas antes de entrarem na loja, o filho quis explorar a área arborizada atrás do prédio. Há um caminho conhecido pelos moradores locais que leva ao rio e é frequentemente escolhido por sua beleza cênica. Determinados a aproveitar a natureza, seguiram o caminho. No caminho de volta, viram uma cena incomum. A alguns metros do caminho, alguém estava curvado sobre algo e segurava um galho. Quando essa pessoa percebeu que estava sendo observada, levantou-se rapidamente e desapareceu entre as árvores. O homem imediatamente chamou os serviços de emergência e descreveu o incidente, enfatizando a necessidade de verificar o local do evento em comum. À beira da estrada, perto do local do incidente, o pai da família encontrou objetos que indicavam um evento desagradável. Sua esposa, que tinha treinamento médico, tentou ajudar, mas já era tarde demais. Como ainda não havia telefones celulares, o homem rapidamente dirigiu até o shopping mais próximo e chamou a polícia de lá. O casal descreveu aos investigadores um estranho. Um jovem alto e magro, de cerca de 20 anos, com cabelo comprido e escuro até os ombros. Ele usava shorts jeans e botas. Com base nessa descrição, a polícia rapidamente elaborou um retrato falado. A investigação do local do incidente não trouxe os resultados esperados.
Um pedaço de madeira, que provavelmente foi usado durante o incidente, foi encontrado, mas não foram encontradas pistas importantes que pudessem levar à identificação do estranho. A camiseta e as botas que Christie usava naquele dia foram encontradas nas proximidades. Especialistas médicos, no entanto, não conseguiram encontrar mais vestígios significativos que pudessem ajudar na investigação. Os investigadores suspeitaram que o agressor não conseguiu completar seu plano porque foi notado por transeuntes. A polícia, embora inicialmente sem pistas, encontrou rapidamente uma direção para a investigação. A irmã mais nova de Christie relatou que viu a menina pela última vez na piscina, em companhia de sua amiga Carol. Os investigadores decidiram se encontrar com Carol para obter mais informações. Ela contou que no dia do desaparecimento, um desconhecido ligou, se passando por DJ de uma rádio local. Ele informou que em breve haveria uma competição de curling na cidade, com ingressos gratuitos para a feira estadual como prêmios. O evento começaria no shopping 35 minutos antes da 1h. E ela deveria esperar na beira da floresta por mais instruções, o que parecia suspeito para os investigadores. Mas os detalhes seguintes foram ainda mais estranhos. Inicialmente, Carol planejava ir ao evento com sua irmã, mas no caminho encontraram Christie e sua irmã. No final, Carol convidou Christie para se juntar a elas. Depois de deixarem suas irmãs para trás, foram até o shopping e chegaram ao início do caminho, onde decidiram esperar sentadas em uma cerca. No entanto, ninguém apareceu. Depois de um tempo, Carol foi verificar a hora no shopping e voltou alguns minutos depois, mas Christie não estava mais lá. Carol esperou um pouco mais, mas, como ninguém apareceu, ela acabou indo embora. Durante a investigação, a polícia não encontrou nenhuma confirmação de que uma competição de curling havia ocorrido na cidade. Os investigadores suspeitaram que a ligação poderia ter sido uma tentativa de alguém criar condições favoráveis ou simplesmente uma brincadeira que não tinha relação com o desaparecimento. Neste caso, a identidade do chamador não pôde ser estabelecida, pois não era possível rastrear a ligação. A investigação também encontrou declarações contraditórias de Carol. Ela afirmou que encontrou Christie e sua irmã acidentalmente a caminho do shopping, enquanto que insistiu que o encontro ocorreu na piscina. A situação se complicou depois que, na mesma noite, a mãe de Christie e Carol tiveram uma conversa incomum perto da casa. Carol se desculpou e expressou seu arrependimento pelo desenrolar dos acontecimentos, acrescentando que originalmente deveria ter sido ela no lugar de Christie e que 2 pessoas estavam envolvidas. A mãe perplexa tentou saber mais, mas Carol interrompeu a conversa e foi embora. Essas informações foram passadas à polícia, que conversou novamente com Carol. No entanto, ela negou suas declarações anteriores e confirmou sua versão original dos acontecimentos. Durante um interrogatório com o detector de mentiras, não foram encontrados sinais de falsidade em suas respostas, o que permitiu que ela fosse retirada da lista de principais suspeitos. Nos dias seguintes, após a notícia do incidente se espalhar pelo bairro, o público ficou preocupado, consciente de que o responsável pelo incidente ainda estava livre. Isso foi agravado pelas suspeitas da polícia de que o caso poderia estar relacionado a alguém da população local, familiarizado com os arredores do shopping. Nos 3 dias após o incidente, as forças da lei intensificaram a busca pelo suspeito. E logo houve um avanço. Às 5 da tarde, um policial estava patrulhando o centro de Columbus, onde de repente avistou uma pessoa que se parecia muito com o retrato falado, baseado nas declarações das testemunhas. O policial entrou em contato imediatamente com os investigadores, que chegaram rapidamente ao local. O homem, que se apresentou como Jack Carman, de 25 anos, foi convidado a ir voluntariamente à delegacia para uma conversa. Apesar de sua concordância e disposição para cooperar, os oficiais enfrentaram um novo problema. Jack tinha particularidades em sua saúde mental, de modo que suas habilidades intelectuais, avaliadas em 50 pontos, exigiam uma abordagem especial no tratamento. Ele morava em apartamentos fornecidos por uma organização de caridade, onde também trabalhava. Surgiram dificuldades, pois ele tinha problemas para ler, escrever e expressar seus pensamentos. O interrogatório durou 6 horas
E durante esse tempo, Jack respondia principalmente com uma palavra ou ficava em silêncio. Os oficiais começaram a duvidar se ele entendia completamente as perguntas. No entanto, quando passaram para as formulações mais simples e claras, ele começou a fornecer informações. Segundo seu depoimento, ele saiu de casa naquele dia. Pegou o ônibus para o shopping para comprar roupas. Ao atravessar o estacionamento, viu Christie no início de um caminho que levava à floresta e se aproximou dela. Os eventos se desenvolveram rapidamente. E após ações inadequadas, ele voltou rapidamente para a rua e pegou o ônibus. No dia seguinte, os oficiais foram ao bosque com Jack, onde ele mostrou o local de suas ações. Durante a investigação, Jack compartilhou informações que aparentemente só alguém envolvido diretamente no incidente poderia saber. Por exemplo, ele mencionou que um objeto de madeira se partiu em 2. Além disso, foi realizado um procedimento de reconhecimento, no qual o casal que encontrou Christie pela primeira vez deveria identificar a pessoa que viram naquele dia. Eles escolheram Jack sem hesitação, resultando em várias acusações contra ele. Embora algumas acusações não fossem confirmadas por especialistas médicos, Jack as confessou, permitindo que a promotoria não as removesse da lista de acusações. O promotor buscou a pena mais severa possível de acordo com a lei estadual. No entanto, a defesa de Jack, com a sua concordância, propôs um acordo em que ele reconheceria seus atos em tribunal e receberia prisão perpétua. O caso atraiu a atenção de milhares de espectadores e se desenvolveu com incrível velocidade. Já em 3 de setembro, 11 dias após o incidente, Jack foi condenado à prisão perpétua. No entanto, este rápido processo judicial fez muitos duvidarem de sua culpa. A cada nova notícia na mídia sobre as confissões de Jack e detalhes sobre sua pessoa, cada vez mais pessoas começaram a questionar se ele realmente estava envolvido no incidente. Todos que conheciam Jack inicialmente não acreditavam que ele pudesse fazer algo ruim. Eles diziam que ele sempre foi calmo e poderia concordar com qualquer coisa se fosse persistentemente pressionado, mesmo que não fosse o caso. Por exemplo, ele assumiu a responsabilidade por um boiler defeituoso em uma organização de caridade, embora não tivesse nada a ver com isso. Ele também tinha dificuldades em descrever eventos em detalhes, pois normalmente não falava muito, mas a polícia afirmava que ele havia descrito tudo com precisão. Seus conhecidos achavam que os investigadores poderiam ter dado dicas a ele ao fazer perguntas que já continham as respostas. Por exemplo, perguntaram se ele usou algo durante o incidente, e quando Jack disse sim, isso poderia ser interpretado como uma confissão. Seu terapeuta disse que ele poderia concordar com qualquer coisa sob pressão, especialmente se fosse informado das possíveis consequências graves. Seus apoiadores descobriram que a polícia o levou junto com as testemunhas, um casal, até o local do incidente, que mais tarde o reconheceram entre outras pessoas. Isso deu a impressão de que já o conheciam antes do reconhecimento oficial. A polícia alegou que as testemunhas não tinham visto Jack até aquele dia, mas ninguém acreditou neles. Neste caso, havia vários aspectos que levantavam sérias questões. Por exemplo, a polícia não conseguiu encontrar uma única testemunha entre os motoristas de ônibus ou passageiros que pudesse confirmar ter visto Jack no centro da cidade sem roupa de cima, embora ele alegasse ter voltado para casa dessa forma. O ponto crucial foram, no entanto, os depoimentos de várias pessoas da organização de caridade onde Jack vivia e trabalhava. Eles testemunharam que o viram por volta do meio-dia, o que tornava impossível sua presença no shopping center na periferia da cidade, às 11h55. Mesmo que ele tivesse partido imediatamente após os depoimentos, a viagem de ônibus até o shopping center levaria pelo menos 40 minutos. Todas essas circunstâncias fizeram muitos duvidarem de sua culpa, e alguns até suspeitaram que a polícia poderia ter manipulado sua confissão.
Até os pais de Christie duvidaram de sua participação no incidente. Em 9 de setembro, apenas 6 dias após a sentença, cerca de 70 pessoas se reuniram em frente ao prédio da prefeitura para chamar a atenção para o caso e exigir uma investigação minuciosa. Como resultado, foi criado um comitê público para buscar justiça, o que ajudou Jack a encontrar um novo advogado que imediatamente entrou com um pedido de revisão do caso. Alguns meses depois, o juiz anulou a confissão de Jack e marcou um novo julgamento, onde a acusação seria forçada a provar sua culpa novamente, o que parecia quase impossível. Durante a preparação para o novo processo, Norman Malins, pai de Christie, começou sua própria investigação. Desde o início, ele estava convencido da ineficácia dos investigadores e decidiu não confiar na polícia, mas buscar respostas por conta própria. Logo após o incidente, um homem, junto com alguns moradores, foi até a floresta para verificar. Durante a busca, ele encontrou um short jeans e seus amigos descobriram roupas íntimas masculinas. Esses itens foram entregues à polícia, que inicialmente não lhes deu muita importância. Não ficou claro se eles foram adicionados aos registros do caso. 2 anos após os eventos, um novo julgamento começou no caso de Jack. A defesa no tribunal tinha 2 objetivos principais: provar a inocência de Jack e encontrar o verdadeiro culpado. Eles já tinham um candidato, Henry Newell, o homem que encontrou Christie junto com sua esposa. Naquela época, ele tinha 25 anos. No início do processo, a defesa apresentou uma lista impressionante de argumentos que sugeriam que Henry poderia estar envolvido no crime. No decorrer do processo, as evidências contra ele aumentaram. Henry já tinha um histórico de infrações legais desde a juventude. Esteve várias vezes na prisão e escapou da justiça 2 vezes antes de ser preso novamente. No início do processo, ele estava cumprindo uma 4ª pena por manipulações em sua casa para obter um pagamento de seguro. A análise dos registros do caso de Christie revelou vários pontos suspeitos. Em particular, Henry afirmou em seu depoimento que, ao encontrar Christie, ele imediatamente afastou um pedaço de viga de madeira. Ele justificou suas ações com estresse, mas seus atos ainda pareciam questionáveis. Pegar objetos relacionados ao incidente e movê-los do local original, sem motivo aparente, era incomum. Além disso, ele disse que queria ajudar, então tirou sua camisa e a colocou no rosto de Christie. Esse gesto também levantou questões. Ele realmente queria ajudar? Ou estava tentando esconder vestígios em sua camisa? Os advogados de Jack descobriram que Henry correu até o shopping center mais próximo após o incidente para chamar a polícia. Uma funcionária da loja notou que ele estava usando apenas shorts jeans, embora já estivesse com outras roupas quando a polícia chegou. A mesma funcionária notou um arranhão fresco em seu rosto que a polícia, por algum motivo, não viu. Quando perguntada por que não compartilhou essa informação imediatamente, ela disse que ninguém havia perguntado. No entanto, os investigadores provavelmente deveriam ter notado essa pista, mas não prestaram atenção. É interessante que Henry inicialmente não se opôs ao teste do polígrafo, mas depois o cancelou devido ao seu mal-estar. Em seguida, a polícia decidiu não interrogá-lo novamente. Nesta história, o vizinho de Henry interveio, compartilhando informações importantes. Na noite do incidente, ele notou vários arranhões frescos nos braços de Henry. Além disso, o vizinho viu um cabo de telefone na garagem de Henry, que se parecia com aquele encontrado entre as provas. Essas informações fizeram os investigadores pensarem ainda mais. O vizinho acrescentou que Henry lhe contou uma história estranha sobre como ele e Carol, uma conhecida de Christie, passaram um tempo na piscina quando Henry tinha 25 anos. Essa história levantou muitas questões, embora ninguém pudesse confirmá-la. No entanto, essa história confirmou que Henry conhecia Carol, que também estava envolvida no caso. No julgamento, a esposa de Henry, Pam, depôs. Ela confirmou que naquele dia eles realmente foram ao shopping para fazer compras.
Depois, seu filho foi até a floresta, onde encontrou alguns objetos estranhos. Pam acrescentou que Henry estava em casa até aquele momento e só saiu brevemente para verificar um barulho estranho. Carol garantiu ao tribunal que nunca conheceu Henry. Ela respondeu a perguntas sobre o que quis dizer quando disse que tudo foi longe demais, embora negasse no tribunal ter dito essas palavras. Henry, trazido diretamente da prisão para o tribunal, repetiu sua história original e insistiu em sua inocência no incidente. A gravação completa em vídeo do interrogatório de Jack se tornou um momento crucial no processo judicial. Após o vídeo ser assistido, ficou claro que Jack estava sob pressão para confirmar as informações fornecidas pelos investigadores sobre sua participação no incidente. Jack parecia hesitante e parecia não entender completamente o que se esperava dele. Mas esse não foi o momento mais surpreendente do julgamento. No quinto dia das audiências, apareceu uma testemunha inesperada que nem a acusação nem a defesa esperavam. Era Bob, o filho adotivo de Henry. Seu testemunho surpreendeu a todos os presentes. Bob relatou que Henry realmente havia saído de casa para espantar as crianças barulhentas do quintal. Ao contrário do que sua mãe disse, o homem ficou fora por muito mais tempo. Mais de 30 minutos. Quando voltou, estava sem suas sandálias e camiseta e havia marcas em seu rosto e mãos. Depois disso, Henry pediu à sua esposa Pam para conversar em outra sala. Depois disseram a Bob que iriam ao shopping. Lá, caminharam por uma trilha atrás do prédio. Bob enfatizou que ele não pediu para caminhar exatamente ali, ao contrário do que seus pais alegaram. Pouco depois, encontraram uma das sandálias rasgadas de Henry. Mais adiante, encontraram outras marcas. Sua mãe pediu imediatamente a Bob para manter silêncio sobre o ocorrido. O garoto decidiu falar a verdade somente após uma conversa com seu pai biológico, que o convenceu a não esconder as informações. Em uma sessão do tribunal, a avó de Henry compartilhou memórias de uma viagem com ele e Pam para uma cerimônia em memória de Christie. No caminho de volta, ela expressou sua preocupação com a situação, ao que Henry respondeu inesperadamente que isso deveria fazer os participantes serem mais cuidadosos em suas declarações. Um amigo de Henry também testemunhou que Henry uma vez confessou a ele um comportamento imprudente. O julgamento revelou que Jack não tinha nenhuma relação com o incidente e todas as acusações contra ele foram retiradas. No entanto, o momento mais interessante foi quando o promotor, apesar dos argumentos convincentes contra Henry, recusou-se a reabrir o caso. Ele alegou que a investigação original foi conduzida corretamente e ignorou o fato de que muitos detalhes importantes foram negligenciados. Essa decisão gerou indignação pública e apenas 2 dias depois o promotor foi forçado a reconsiderar sua decisão e concordou em reabrir a investigação. Infelizmente, as investigações reabertas se basearam nos dados originais, incluindo os testemunhos de Henry e Pam. Portanto, os investigadores procuraram novos suspeitos que se parecessem com Jack, mas isso não resultou em nada significativo. Após vários meses de buscas infrutíferas, a investigação foi encerrada. O pai de Christie não desistiu de descobrir a verdade e chegou ao ponto de entrar com uma ação civil contra Jack. Embora ele não acreditasse que Jack estivesse envolvido no incidente, esse processo lhe daria acesso aos arquivos do caso e a possibilidade de estudá-los. Infelizmente, esses esforços não trouxeram os resultados desejados. Em 2006, a saúde do pai de Christie piorou e ele não pôde continuar a luta. A história de Christie ficou em silêncio por muitos anos, até que, em 2013, chamou a atenção de um ex-advogado chamado John Waller. Ele decidiu iniciar sua própria investigação, entrando em contato com todos os envolvidos no caso em busca de novas pistas. A família de Christie entregou-lhe uma caixa de documentos que seu pai havia coletado. Após revisar esses documentos e realizar inúmeras conversas,
John concluiu que ninguém além de Henry estava por trás do incidente. Em suas investigações, ele descobriu que sua namorada, Christy Carroll, naquela época não tinha exatamente os melhores passatempos. Em investigações adicionais, descobriu que ela provavelmente era uma cliente frequente de Henry. Isso se tornou um novo elo de ligação com Henry e poderia explicar por que a garota foi para a floresta. John suspeitava que toda a história com o DJ era inventada e que Carroll, na verdade, havia se encontrado com Henry na floresta para comprar algo. Talvez ela tenha convidado Christy com outro pretexto, usando a mesma história inventada. Uma das teorias sugeria que Christy poderia estar lá a pedido de Henry, que pretendia realizar ações inadequadas contra ela. No entanto, seu plano falhou, como mostram as marcas em suas mãos e rosto. No final, ocorreu um incidente que logo se tornou público. Durante a investigação deste caso, John descobriu que Henry já tinha outros incidentes anteriores. Um deles envolvia sua esposa Pam, que nunca chegou ao tribunal. Em 1982, Pam pediu o divórcio. Um mês depois, foi encontrada em seu próprio apartamento, onde ainda morava, com Henry. De acordo com a nota encontrada, a causa do incidente foi uma grande quantidade de pílulas para dormir. No entanto, os parentes de Pam acreditavam que Henry poderia estar envolvido no incidente, especialmente porque a embalagem do sedativo não foi encontrada no apartamento, o que Pam provavelmente não teria descartado sozinha. Essa parte da história permaneceu a mais misteriosa e exigiu mais investigações. Em 2013, quando um novo advogado assumiu o caso, Henry, com 63 anos, enfrentava sérios problemas de saúde. No entanto, ele não desistiu de seu trabalho e publicou um livro que resumia todas as informações sobre o caso Christy. Essa publicação despertou um novo interesse no incidente, e os parentes de Christy, junto com outras partes interessadas, começaram a exigir ativamente a reabertura das investigações. Ao mesmo tempo, vários parentes de Henry procuraram John, afirmando que sua família sabia há muito tempo sobre a possível participação dele no incidente, mas preferiram permanecer em silêncio. Um parente contou uma história que aconteceu alguns meses antes de seu aniversário, quando Henry lhe deu um carro. Durante a viagem, ele ofereceu-se de repente para parar e explicou que estava envolvido naquele crime. Ele contou detalhes sobre os acontecimentos, mas a mulher inicialmente não acreditou nele, pois achava que era uma invenção, já que Henry costumava beber álcool. No entanto, depois de ler o livro de John Oller, ela viu a situação sob uma nova luz. Todos esses eventos levaram à reabertura das investigações em maio de 2014. Nos meses seguintes, novas entrevistas e análises de provas foram realizadas. No depoimento do parente de Henry, foram mencionados detalhes que anteriormente não tinham recebido atenção. Enquanto especialistas médicos anteriormente não encontraram evidências nas roupas de Christy, as tecnologias modernas permitiram a descoberta de vestígios mínimos. Infelizmente, eles eram tão mínimos que uma análise de DNA não era possível. As investigações continuaram até o final de 2015, quando uma coletiva de imprensa foi realizada. 40 anos após os acontecimentos, os investigadores declararam que não tinham dúvidas sobre a participação de Henry. Se ele estivesse vivo, um processo oficial poderia ter sido movido contra ele. Infelizmente, no entanto, não era possível levar o caso a julgamento. Ele foi considerado resolvido e as investigações foram encerradas. Sem a confissão de Henry, a polícia não pôde ter total certeza sobre o que aconteceu naquele dia. No entanto, os investigadores tinham uma ideia aproximada dos eventos. Aparentemente, Henry seguiu o caminho atrás do shopping, onde Carroll poderia tê-lo atraído sob o pretexto de uma compra. As circunstâncias exatas desse momento permanecem não confirmadas. Depois de encontrar Christy sozinha, Henry decidiu agir conforme a situação. Depois disso,
Ele voltou para casa e começou, junto com sua esposa, a desenvolver um plano para escapar das consequências. Ao longo dos anos, Carol nunca compartilhou toda a verdade, o que não exclui sua possível participação nos eventos. Talvez um dia ela revele o que realmente aconteceu. Durante uma coletiva de imprensa, a polícia pediu desculpas à família de Christie pelos erros cometidos por seus antecessores. Nas primeiras fases da investigação, havia provas suficientes para acusar Henry, mas os investigadores anteriores aparentemente ignoraram ou negligenciaram essas pistas. Em um dia claro, uma menina decidiu andar de bicicleta nova no parque local e desapareceu inesperadamente sem deixar rastro. Este incidente causou uma grande comoção entre os moradores da pequena cidade, pois eventos semelhantes já haviam ocorrido na região. Durante 3 décadas, procuraram por respostas, e só recentemente foi possível lançar luz sobre este profundo mistério, surpreendendo todos que acompanhavam os desenvolvimentos. Os resultados da busca foram uma verdadeira descoberta e levaram à reavaliação de muitos fatos. Jennifer Bastian nasceu em 15 de abril de 1973, em Chicago. Cresceu cercada pelo amor e cuidado de seus pais e de uma irmã mais velha, com quem tinha uma relação calorosa e amigável. Mais tarde, a família se mudou para Tacoma, perto de Seattle. Desde jovem, Jennifer demonstrou interesse ativo em vários esportes, incluindo futebol e ginástica, e se esforçou para obter resultados excepcionais em cada uma dessas disciplinas. Ela também tinha talento musical e muitas vezes tocava piano. Sua paixão por conquistas esportivas sempre teve o apoio de seus pais. Em um de seus aniversários, seu pai lhe deu um presente especial: uma bicicleta nova. Jennifer imediatamente sentiu o desejo de não apenas andar pelas ruas da cidade, mas também de alcançar grandes alturas no ciclismo. Quando soube de uma grande corrida de bicicleta na ilha de San Juan, perto da fronteira com o Canadá, a jovem atleta decidiu testar suas forças e se inscreveu para participar. Ela sabia que competiria contra profissionais de verdade, o que a incentivou a treinar intensamente. Durante as férias, dedicou todo o seu tempo à preparação, percorrendo mais de 10 quilômetros por dia de bicicleta. Sua amiga também expressou o desejo de participar da competição, tornando-se companheiras de treino constantes. Morando perto de um grande parque com um circuito de cerca de 8 quilômetros, este lugar se tornou sua principal arena de treino. Em uma manhã de verão, no dia 4 de agosto de 1986, o dia de Jennifer começou em casa, na companhia de sua mãe. Após o almoço, quando sua mãe saiu para o turno da noite, a menina planejou ir ao parque com sua amiga. Mas, no último momento, os planos de sua amiga mudaram e ela não pôde ir. Mesmo assim, Jennifer decidiu não abandonar o treino e, após conversar com seu pai, que deu sua permissão, foi sozinha ao parque. Antes de sair, deixou uma nota para sua mãe e, por volta das 2:30 da tarde, saiu de casa com a intenção de voltar antes do anoitecer. À noite, pouco antes das 8:30, quando o pai chegou em casa, sua filha não estava lá, o que o surpreendeu completamente. Ele vasculhou todos os cômodos e também olhou do lado de fora, na esperança de encontrá-la brincando ou andando de bicicleta na garagem. Mas a menina não estava em lugar algum. Sem hesitar, contatou sua esposa, que voltou imediatamente para casa, e juntos relataram o incidente à polícia. Os policiais começaram imediatamente a busca por Jennifer, organizando uma grande operação de busca no parque, que era vasto e em grande parte arborizado. A escuridão que se aproximava dificultou a busca e apresentou grandes desafios para os policiais e os voluntários que vieram ajudar. Concentrando-se em um trecho de 8 quilômetros da estrada que se acreditava que Jennifer havia usado, muitos voluntários da comunidade, conhecidos por sua simpatia e disposição para ajudar, se juntaram à busca. A polícia também fez entrevistas entre os frequentadores do parque, pedindo a todos que pudessem ter visto a menina que se manifestassem. Logo,
Os primeiros testemunhos surgiram. 3 jovens de sua escola a viram por volta das 2 da tarde andando pelo circuito. Eles também notaram um homem de bicicleta perto dela e forneceram uma descrição dele. Como o parque era um local de recreação popular para os moradores de Tacoma, onde muitas pessoas andavam de bicicleta e corriam, a polícia decidiu ser cautelosa ao tirar conclusões sobre a participação desse homem no desaparecimento da menina e continuou a busca e investigação cuidadosa. Por volta das 3 da tarde, quando o sol ainda estava alto no céu, 2 transeuntes notaram Jennifer parada na beira da estrada para beber um gole de água. Eles conversaram brevemente, durante o qual a menina compartilhou suas esperanças de sucesso nas próximas competições de ciclismo. Apesar de todos os esforços, a busca por Jennifer continuou até a noite, mas sem sucesso. Por volta das 11 horas da noite, a polícia aconselhou a mãe de Jennifer a ficar em casa, caso sua filha voltasse sozinha. Eles também trouxeram cães farejadores na esperança de localizar a menina por meio de seus pertences pessoais. Os policiais e seus cães vasculharam o parque até tarde da noite, mas sem sucesso. Finalmente, decidiram fechar o parque por 3 dias para continuar a busca sem interrupções. A cada dia, mais e mais voluntários se juntavam à polícia, o que aumentava significativamente o apoio e a disposição da população local para ajudar. O desaparecimento de Jennifer causou preocupação e sérias preocupações na comunidade, especialmente depois que alguns meses antes havia ocorrido um incidente em um parque vizinho, que fez muitos questionarem a segurança da área. Em uma tarde quente de 26 de março, 5 meses antes do desaparecimento de Jennifer, Micaela Welch e suas irmãs mais novas decidiram passar o dia no parque. Planejavam ir para a aula de música depois, mas ainda tinham tempo de sobra. Micaela, sempre pronta para assumir responsabilidades, ligou para a mãe no trabalho e obteve permissão para o passeio. Ela sempre cuidava de suas irmãs enquanto a mãe trabalhava. Depois de obter a aprovação da mãe, as irmãs seguiram felizes para o parque. Micaela e uma de suas irmãs preferiram ir de bicicleta enquanto a mais nova andava de skate. Ao chegarem ao parque, perceberam que haviam esquecido os lanches que as fortaleceriam antes da aula de música. Micaela sugeriu voltar rapidamente para casa para pegar comida, enquanto suas irmãs deveriam ficar no parquinho. O parque estava cheio de outras crianças e seus pais, então a irmã mais velha não se preocupou com a segurança delas, já que sua casa ficava a apenas alguns minutos de distância. Enquanto Micaela estava fora, suas irmãs decidiram visitar o café em frente ao parque para usar o banheiro. Quando voltaram, encontraram a comida que Micaela havia trazido e sua bicicleta ao lado da mesa. Mas não havia sinal de Micaela. Elas esperaram um pouco, chamaram por ela, mas ela não estava em lugar nenhum. Então, as meninas pediram ajuda aos adultos presentes e logo a polícia foi chamada para descobrir o que havia acontecido. A polícia começou uma investigação minuciosa da área do parque na esperança de encontrar testemunhas do incidente. Eles se depararam com a história de um jovem que afirmava ter visto uma pessoa incomum sob a ponte perto do parque, observando Micaela e suas irmãs. Esse jovem deu aos investigadores uma descrição aproximada do observador, com base na qual foi criado um retrato falado. Outra testemunha, um funcionário da escola local que passava por ali, afirmou ter visto a menina conversando com outro homem, cuja descrição não correspondia à primeira. Isso levou à conclusão de que os testemunhos poderiam estar descrevendo pessoas diferentes. A busca no parque continuou até tarde da noite e, por volta da meia-noite, a polícia conseguiu encontrar evidências importantes em uma parte remota do parque, em uma cova onde normalmente se acendia uma fogueira. Com o tempo, especialistas forenses puderam determinar detalhes do DNA que poderiam pertencer ao agressor. No entanto, como os eventos ocorreram em 1986, a tecnologia ainda não estava avançada a ponto de existir um banco de dados de DNA. Além disso,
Os especialistas nem sequer tinham a capacidade de analisar adequadamente a amostra de DNA encontrada, o que os obrigou a guardar a evidência para o futuro. Apesar de muitas pistas da população, nenhuma levou à resolução do caso. Algum tempo após o primeiro incidente, uma pessoa entrou em contato com os investigadores, alegando ter visto alguém muito parecido com a pessoa do retrato falado, mas já em um parque vizinho. Isso levou as autoridades a suspeitarem que o autor do crime poderia ter mudado sua área de atuação em busca de uma nova oportunidade. Logo após essa informação, foi divulgado que Jennifer havia desaparecido no mesmo parque onde o suspeito foi visto. Havia semelhanças notáveis entre os dois casos. As meninas eram parecidas em idade, estavam em parques com bicicletas, e esses parques ficavam a menos de 6 quilômetros um do outro. Os investigadores, junto com os familiares de Jennifer, não perderam a esperança de que poderia ser apenas uma coincidência infeliz e que a menina seria encontrada. Mas a cada dia, a crença em um final feliz diminuía. Os investigadores estavam quase certos de que o caso de Jennifer era semelhante ao de Micaela e continuaram procurando por ela no parque. Alguns dias depois, a mãe de Micaela visitou a casa dos pais de Jennifer para expressar seu apoio e solidariedade. Esse gesto foi interpretado de maneira diferente. A mãe de Jennifer se recusava a aceitar que algo ruim poderia ter acontecido à sua filha, e, portanto, não se via em uma situação semelhante à da mãe de Micaela. A família de Jennifer também buscou o apoio do público, e até mesmo sua irmã pediu a todos que pudessem que se envolvessem na busca por Jennifer. Esses apelos geraram uma onda de reações entre os cidadãos. Muitos queriam participar das buscas, enquanto outros forneciam qualquer informação que pudesse ajudar na investigação. Diante da situação preocupante na cidade, a preocupação dos cidadãos com o bem-estar de seus entes queridos aumentou significativamente. Antes, muitas pessoas não hesitavam em deixar seus familiares saírem sozinhos, pois a taxa de criminalidade era relativamente baixa. No entanto, os adultos agora restringiam os jovens, não permitindo que eles saíssem de casa sem supervisão, nem mesmo por um curto período. Cada movimento deles era constantemente monitorado para evitar qualquer possibilidade de estarem sozinhos na rua. Apesar dos esforços fervorosos de policiais e voluntários, a busca pela menina desaparecida não trouxe resultados nas semanas seguintes. 24 dias após o desaparecimento de Jennifer, sua mãe decidiu pintar as paredes de sua casa para se distrair da preocupação. Nesse exato momento, um investigador chegou com notícias que poderiam causar preocupação. No parque, não muito longe do habitual playground de Jennifer, foram encontrados objetos relacionados ao incidente. Eles foram descobertos por um transeunte que estava correndo pela manhã. Percebeu um cheiro incomum e imediatamente chamou a polícia. Os objetos estavam escondidos sob uma camada de galhos e folhas entre as árvores. Especialistas suspeitaram que o local havia sido preparado pelo autor com antecedência, pois isso exigiria muito tempo. A alguns metros de distância foi encontrada a bicicleta da menina, também cuidadosamente escondida com galhos. Segundo a avaliação da polícia, as circunstâncias do caso eram quase idênticas ao anterior, com a diferença de que desta vez não foram encontradas pistas que pudessem esclarecer a identidade do autor. Depois que Jennifer foi encontrada, os policiais estavam mais seguros de que estavam lidando com as ações de um único criminoso. Embora não houvesse provas concretas, e o valor das análises de DNA naquela época fosse mínimo, os investigadores fizeram todo o possível para encontrar essa pessoa, sabendo que ele poderia começar uma nova série de ações ilícitas a qualquer momento, e tentaram evitar possíveis incidentes. Eles decidiram revisar arquivos de casos semelhantes, e logo se depararam com um caso. Em 1970, uma menina desapareceu, e 3 meses depois, foram encontrados objetos na área florestal relacionados ao seu desaparecimento. Uma investigação detalhada desse caso levou a David Fisher,
um funcionário de uma loja de animais de 29 anos, que a menina frequentemente visitava devido ao seu amor por animais. Ele usou o interesse dela, falando sobre macacos que chegariam em breve, os quais ele deveria treinar. Fisher ofereceu à menina a oportunidade de ajudá-lo nessa tarefa, o que ela, sem saber, aceitou. Fisher agiu de forma desonesta e apagou suas pegadas na floresta. Após 3 anos de prisão, Fisher conseguiu ser transferido para uma instituição com condições mais brandas devido ao seu comportamento impecável, um lugar mais parecido com uma fazenda, onde os residentes viviam sem restrições rígidas. Devido à ausência de supervisão rigorosa, Fisher decidiu deixar esse lugar, pois não havia barreiras. Desde seu desaparecimento, as autoridades não conseguiram determinar seu paradeiro. Diante dos recentes e desagradáveis incidentes com Micaela e Jennifer, o interesse por Fisher aumentou, pois as circunstâncias eram surpreendentemente semelhantes. Psicólogos que trabalharam com Fisher concordaram que ele poderia ter voltado ao seu comportamento anterior. Mas durante 16 anos, nenhuma pista dele foi encontrada, e os investigadores não conseguiram localizá-lo. Muitos acreditavam que Fisher havia deixado a área de Tacoma há muito tempo e não ousaria voltar para cometer mais crimes. As investigações desses 2 casos chegaram a um impasse. A polícia verificou milhares de possíveis pistas e muitas outras pessoas por seu envolvimento, mas sem sucesso. Anos depois, quando a análise de DNA se tornou uma prática comum, uma revisão das amostras nos bancos de dados foi realizada, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Até o ano de 2011, não havia um departamento especializado em casos não resolvidos na polícia de Tacoma. Com a criação de tal departamento, um investigador experiente foi encarregado de montar uma equipe. Durante o processo de seleção, ele notou Lindsay Wade, que havia se destacado ao longo dos anos. Ela foi convidada a se juntar à equipe de resolução de casos não resolvidos e aceitou sem hesitação. Lindsay compartilhou que as histórias sobre as 2 contemporâneas, Jennifer e Michelle, tiveram um enorme impacto em sua vida, pois ela vivia na mesma área durante a infância e era da mesma idade. Esses eventos ficaram para sempre gravados em sua memória e foram um dos motivos para sua decisão de entrar para a polícia. Sua principal tarefa era descobrir o que aconteceu muitos anos atrás. 27 anos após o início de sua carreira, Lindsay dedicou-se com total empenho a esses casos especialmente importantes, dedicando todo o seu tempo ao trabalho neles. Lindsay, sempre minuciosa em suas investigações, não deixou de considerar nenhum lugar relacionado ao caso, estudando todos os relatórios e evidências cuidadosamente. Sua tarefa era criar uma lista de todos os homens que, mesmo indiretamente, estavam relacionados com as investigações. Finalmente, a lista incluía todos que foram vistos no parque no dia do incidente, aqueles que forneceram informações à polícia e até criminosos que viviam na área de Tacoma. Esse trabalho levou vários meses e, finalmente, ela estava diante de uma lista de 2.300 pessoas. Encontrar o culpado entre tantas pessoas não era fácil. Portanto, Lindsay decidiu usar métodos mais modernos e enviou novamente as evidências para análise no laboratório. Em 88, os especialistas só puderam analisar parte das evidências, pois vestígios microscópicos, como em roupas, estavam além de suas capacidades, e a análise de DNA ainda não era praticada. Mas desta vez, a investigação das roupas de Jennifer revelou novas amostras de DNA. Quando os especialistas isolaram o padrão de DNA, todos foram surpreendidos por uma descoberta inesperada. Não correspondia aos dados anteriormente conhecidos do caso de Micaela. Essa reviravolta foi uma surpresa completa para os investigadores, que estavam convencidos de que a mesma pessoa era responsável por todos os incidentes. No entanto, as evidências indicavam o contrário. Diante da equipe de investigadores havia uma tarefa difícil. Eles procuravam não apenas um, mas 2 culpados. Inicialmente,
Os dados do caso foram inseridos no banco de dados, mas não houve correspondências. Mesmo assim, Lindsay não desistiu e procurou Colin Fitzpatrick, uma especialista reconhecida em genealogia genética. Ela pediu a Colin para usar seu conhecimento para ajudar no caso. A genealogia genética permite identificar uma pessoa através de seu DNA, utilizando vastos bancos de dados de DNA e suas relações de parentesco. Esta descoberta oferece a possibilidade de encontrar até os parentes mais distantes e, gradualmente, restringir o círculo até o proprietário do DNA. Teoricamente, é possível identificar milhares de parentes, examinando cada um cuidadosamente para encontrar a pessoa certa. Colin forneceu uma lista de possíveis parentes distantes, mas isso não ajudou muito os investigadores. Após investigar as pessoas sugeridas, os investigadores não conseguiram fazer progressos na captura dos culpados. Infelizmente, os especialistas também não conseguiram encontrar parentes mais próximos nos bancos de dados disponíveis. Além disso, Lindsay contatou uma empresa especializada em criar retratos aproximados de pessoas com base em suas informações genéticas. Embora os resultados de seu trabalho não garantissem total precisão, muitas vezes conseguiam criar imagens que realmente se assemelhavam às pessoas procuradas. Os retratos fornecidos aos investigadores foram divulgados para pedir ajuda ao público na identificação dessas pessoas. Muitas pessoas responderam, mas infelizmente todas as informações recebidas levaram os investigadores a becos sem saída. Assim, a tarefa permaneceu inalcançável, apesar do uso das tecnologias e métodos mais avançados da genealogia genética. O trabalho no caso continuou, na esperança de encontrar os elusivos culpados e fazer uma descoberta. Depois de analisar cuidadosamente a lista de 2.300 homens, Lindsay decidiu reduzi-la, excluindo aqueles que pareciam menos prováveis de estarem envolvidos nos eventos. Ela reduziu a lista para 160 nomes e pensou em obter amostras de DNA de cada um deles. A tarefa parecia extremamente difícil, pois 30 anos haviam se passado desde os eventos, e muitas dessas pessoas haviam se estabelecido em diferentes locais. Começou um trabalho longo e monótono para os pesquisadores. Finalmente, eles alcançaram seu objetivo, e cada um dos candidatos forneceu voluntariamente suas amostras. O próximo passo foi o processo de análise, que, devido à carga de trabalho do laboratório com outros casos, foi demorado, e era impossível verificar todas as 160 amostras ao mesmo tempo. Lindsay enviou as amostras em pequenos lotes para análise, o que prolongou o processo por um ano inteiro. Em 2018, pouco antes de se aposentar, ela enviou o último lote de 18 amostras. O caso foi entregue a um novo investigador que aguardava os resultados. 25 dias depois, o novo investigador a contatou para informar que o DNA de uma das últimas 18 pessoas correspondia totalmente. O culpado era Robert Kern, de 60 anos, cujo nome Lindsay conhecia, pois Robert, até mesmo antes do incidente com Jennifer, havia sido mencionado nos relatórios. Ele havia informado a polícia sobre uma pessoa no parque que se assemelhava à pessoa de um retrato falado no caso de Micaela, 2 meses antes dos eventos com Jennifer, e exatamente nesse parque ocorreu um incidente desagradável mais tarde. Os investigadores ficaram surpresos com essa reviravolta e não entenderam por que Robert forneceu informações que se revelaram não muito precisas. Apesar da ausência de uma ligação direta com o caso Micaela, ele direcionou as investigações para outro parque, onde mais tarde cometeu ações ilícitas. Sem sua dica, ele nunca teria aparecido nos relatórios policiais e ninguém teria pedido suas amostras de DNA. É interessante que Robert, por iniciativa própria, forneceu seus dados biológicos para verificação, o que acabou revelando sua ligação com o incidente. Ele nunca teve problemas com a lei antes desse incidente e desde 1986 tinha uma reputação impecável. Sua casa ficava no mesmo distrito que Jennifer,
e ele trabalhava na Boeing. Algum tempo após o incidente, Robert formou uma família e uma filha nasceu, que precisava de cuidados constantes devido às suas necessidades de saúde. Após o divórcio de sua esposa, a filha ficou com ele. A família se mudou para outro estado, onde Robert não encontrou trabalho e se dedicou totalmente aos cuidados da criança. Quando os resultados da análise de DNA corresponderam, os investigadores focaram nele e o enviaram para Washington, o que foi uma completa surpresa para todos que o conheciam. Robert sempre foi visto como um pai exemplar, que dedicava todo o seu tempo à filha. Mesmo sua ex-esposa notou que ele nunca apresentou comportamento incomum e sempre foi extremamente calmo. No entanto, seu comportamento mudou significativamente durante o interrogatório. Ele ficou nervoso. Quando não lhe foi explicado por que estava sendo preso, ele perguntou: "É por causa da análise que submeti há 1 ano? Eu não tenho nada assim a ver com assim, ainda coincidente." Essa declaração foi vista pelos investigadores como uma indicação indireta de seu envolvimento. Embora as provas pela correspondência do DNA com as amostras encontradas nas roupas de Jennifer já fossem esmagadoras. Para Robert, foi extremamente difícil encontrar uma defesa durante o julgamento. Mas sua reação de se declarar inocente antes mesmo da acusação ser anunciada foi notável. Apesar de todos os seus esforços para provar o contrário, Robert acabou aceitando a oferta de cooperação com as autoridades e admitiu ter participado do incidente. Ele disse que estava no mesmo caminho na época do incidente. Robert também tentou expressar seu arrependimento para a família de Jennifer, mas suas palavras não foram ouvidas pelos parentes. Como resultado do acordo em janeiro de 2019, ele foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão, com a possibilidade de libertação antecipada após 20 anos. Dada a idade de Robert, a probabilidade de ele retornar a uma vida normal parecia baixa. No entanto, isso não significava o fim do trabalho para os investigadores. Por mais de 3 décadas, eles estavam convencidos de que a mesma pessoa estava por trás dos casos de Micaela e Jennifer. Apesar das novas circunstâncias, estavam determinados a continuar sua busca pela verdade no caso Micaela, pois essas histórias estavam interligadas para eles e representavam um interesse comum. Em 2018, os pesquisadores entraram em contato novamente com uma empresa especializada em análises de DNA, desta vez pedindo para usar a genealogia genética para encontrar o proprietário de uma amostra de DNA. A tecnologia havia evoluído significativamente ao longo dos anos, e após meses de intensa busca por parentes, os especialistas conseguiram restringir a busca a uma família com 2 irmãos. Na época do incidente, ambos os irmãos moravam na mesma casa. A tarefa dos investigadores era obter amostras de DNA de ambos os homens. Para isso, monitoraram cada um deles. O primeiro tinha 66 anos, Gary Hartman. A vigilância revelou que ele visitou um hospital onde trabalhava como enfermeiro e depois foi almoçar com colegas em um café. Durante o almoço, ele usou um guardanapo que os investigadores imediatamente pegaram após sua saída. Essa amostra foi enviada imediatamente ao laboratório. E logo os investigadores descobriram que o DNA de Hartman correspondia à amostra encontrada 32 anos antes. 40 dias após a prisão de Robert, Gary também foi detido. 32 anos após as ações em questão. Sua prisão causou uma onda de surpresa entre amigos e parentes, pois Gary nunca teve problemas com a lei antes. Ele levava uma vida tranquila com sua terceira esposa, e era conhecido como uma pessoa respeitada. Apesar das acusações, Gary se recusou a admitir sua participação e seu caso foi levado ao tribunal. O julgamento começou em 2022 e, graças às provas baseadas na análise de DNA, um veredicto de culpa foi rapidamente estabelecido. No momento da sentença, Gary não pôde conter suas emoções
gritou e começou a se desculpar com a família de Michael, mas isso não mudou seu destino. Ele foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão, semelhante a Robert. Na época, Gary tinha 70 anos e durante o julgamento precisava de ajuda para caminhar. O advogado de Gary destacou que seu cliente não tinha consciência da gravidade de suas ações e, por muito tempo, não conseguiu entender seus atos. No entanto, isso não foi considerado pelo tribunal como um motivo para a redução da sentença. Assim terminou a investigação de 2 casos de grande destaque, que por décadas estiveram no centro da atenção pública. O mais preocupante era o fato de que, na mesma época e na mesma área, existiam 2 pessoas com comportamentos semelhantes, o que deixou todos que acompanhavam os eventos espantados. Finalmente, ambos foram responsabilizados, restaurando a fé na justiça. No ano de 1984, as autoridades em Tampa, Flórida, depararam-se com um aumento alarmante de acidentes envolvendo mulheres. O Departamento de Polícia iniciou uma investigação minuciosa desses incidentes e descobriu padrões de comportamento que indicavam as atividades de uma única pessoa. Os investigadores reuniram provas suficientes para acreditar que os crimes estavam conectados. Essa pessoa, claramente focada em mulheres, preocupou a população local. A intensidade e a sistematicidade de suas ações levantaram sérias questões sobre seus motivos. Essas informações foram cruciais para a continuidade das investigações. O mistério foi desvendado numa noite de novembro daquele ano, quando uma jovem, ao enfrentar uma ameaça, conseguiu afastar o perigo e fez declarações decisivas. Bobby Joe Long não era mais um mistério. Esse homem das ruas não era apenas um criminoso imprudente, mas também um devoto homem de família. E ninguém sabia como ele se tornou, nos últimos meses, para os moradores de Tampa, o que ele era. Robert Joseph Long, nascido em 14 de outubro de 1953, era fruto de uma relação entre Joe Silhouette e Long. Esse casal, que na época vivia em Kingstown, Virgínia, separou-se quando Bob tinha apenas 2 anos. Na esperança de um futuro melhor para seu filho, sua mãe mudou-se com ele para a Flórida. Lou sempre acreditou que a mudança para um clima mais quente traria alegria para ela e seu filho Bob, mas o destino tinha outros planos. Com o tempo, à medida que Bob crescia, a vida ficava cada vez mais difícil. Um pequeno erro de Lou levou a um triste incidente quando Bob, aos 6 anos, foi atropelado por um carro e sofreu uma lesão na cabeça. Mais tarde, ele precisou de uma cirurgia no maxilar e começou a perceber que sua vida não seria fácil. Enquanto isso, Lou enfrentava uma série de dificuldades. Ela sofria muito com a responsabilidade de cuidar sozinha do filho e com seu trabalho estressante. Devido a dificuldades financeiras, teve que aceitar um trabalho em um bar, onde muitas vezes precisava usar roupas leves. Lou, sendo atraente, chamava a atenção dos clientes. Bob, que tinha a idade suficiente para perceber e entender isso, sofria com o novo emprego da mãe. Com o tempo, Lou começou a convidar diferentes homens para casa, algo que se tornou uma realidade diária para Bob. Ele estava profundamente desapontado com o estilo de vida de sua mãe, o que intensificou suas lutas internas. Bob começou a evitar a companhia de seus colegas de classe, pois sua reação imprevisível a qualquer provocação, mesmo que mínima, assustava-os. Quando Bob completou 11 anos, seu corpo começou a mudar, o que chamou a atenção ao seu redor. Ele tentava esconder seu crescimento mamário usando camisas largas. No entanto, seus colegas logo perceberam as mudanças e começaram a zombar dele. Sua mãe Lou, ao saber disso, levou-o a um médico, onde foi descoberto que Bob tinha a síndrome de Peter.
uma doença hereditária que afetou vários membros da família. Isso explicava por que seu corpo produzia um excesso de estrogênio, levando ao desenvolvimento de características femininas. A infância de Bob foi obscurecida e, para aliviar seu sofrimento, ele passou por uma cirurgia de redução mamária. Apesar da melhora física, seu humor permaneceu deprimido, até que ele conheceu Cindy Brown aos 14 anos. O amor adolescente deles era forte e Cindy, que entendia suas dificuldades, via sua verdadeira alma. Perto dela, Bob sentia-se sincero e amoroso, o que o ajudava a encontrar harmonia. Aos 17 anos, desejando começar uma nova vida e deixar para trás as memórias desagradáveis, Bob alistou-se no serviço militar. No exército, destacou-se entre seus colegas, mas isso não era suficiente para a felicidade completa. Ele decidiu avançar passo a passo buscando uma vida melhor. Em janeiro do 74º ano após seu retorno do serviço militar, Bob pediu Cindy em casamento, e ela aceitou alegremente. O casamento deles foi como um sonho, mas logo se transformou em uma série de desafios. 3 meses após o casamento, Bob sofreu um grave acidente de moto envolvendo um carro, sendo arremessado a 30 metros de distância e ficou em coma por alguns dias no hospital. Quando Bob acordou e voltou para casa, seu comportamento tornou-se imprevisível. De um homem charmoso, ele se transformou, e Cindy se viu em uma situação difícil. As mudanças em seu caráter começaram a afetar a vida em comum deles. Embora alguns momentos fossem tranquilos, outros eram cheios de tensão. Cindy se esforçava para suportar essas discordâncias para manter o bem-estar da família, mesmo após o nascimento de seus filhos, Chris e Sarah. Com os anos, Cindy raramente compartilhava suas preocupações, pois se sentia desconfortável com a situação em casa. Um dia, durante uma briga, ocorreu um acidente que levou à sua hospitalização. Esse evento foi um momento de realização para Cindy de que mudanças eram necessárias, mas decisões levam tempo. Cindy estava preocupada com o futuro de seus filhos, pois sabia que eles poderiam sofrer com o comportamento do pai. Ela decidiu mudar a situação. Na noite em que voltou para casa, pegou um rifle carregado e pronto para uso, e ficou às 4 da manhã ao lado da cama de seu marido adormecido, pronta para enfrentá-lo. No momento em que estava pronta para dar um passo decisivo e encerrar essa fase de sua vida, o despertador tocou, sinalizando a hora de ir para o trabalho. Bob acordou e viu o cano do rifle diante de si. Desafiadoramente, ele olhou para Cindy e a pressionou a tomar uma decisão, mas ela não conseguiu. Seu principal objetivo era ficar com seus filhos e evitar a prisão. Finalmente, ela pediu o divórcio no mesmo dia. Bob concordou e deixou a casa, parecendo que ele próprio esperava por esse momento. Nos anos 80, quando Bob foi embora, a atmosfera tensa em casa começou a se dissipar. Sem suas vítimas habituais, ele se mudou para Tampa, onde começou uma nova vida que logo resultou em fracassos entre os locais. Sem Cindy, Bob procurava maneiras de satisfazer suas necessidades, o que levou a novos conflitos. Bob desenvolveu planos complexos para satisfazer seus interesses incomuns, estudando anúncios de jornal para a venda de vários artigos. Ele não tinha intenção de comprar. Seu objetivo era descobrir quem poderia ser seu novo conhecido. Normalmente ele ligava pela manhã partindo do pressuposto de que naquela hora os homens estariam no trabalho e as mulheres sozinhas em casa. Bob marcava um encontro para supostamente ver a mercadoria. Quando chegava e encontrava uma mulher sozinha, começava a executar seu plano traiçoeiro cujos detalhes não posso contar por causa das regras do YouTube. Mas você pode imaginar. Se a mulher não estivesse sozinha, ele se desculpava e ia embora. Em uma situação, a mulher estava com crianças,
e Bob executou seus planos traiçoeiros diretamente na presença delas. Apesar do desconforto crescente na região e do aumento de incidentes semelhantes, sua identidade permaneceu desconhecida. Apesar da preocupação crescente na região e da crescente preocupação entre os vizinhos devido ao aumento no número de incidentes semelhantes, Bob continuava escondendo sua identidade. Durante 3 anos, ele seguiu sua estratégia desenvolvida e afetou a vida de mais de 50 mulheres, recebendo o apelido não oficial de O Anunciante. Nos anos 80, seus métodos já não traziam mais a satisfação de antes. Embora visse as donas de casa como pessoas dignas, uma raiva interior o impulsionava a buscar novas formas de expressar seus sentimentos. A hostilidade acumulada exigia uma nova saída. Em 1984, a cidade de Tampa experimentou uma série de eventos tristes que começaram no dia 11 de maio, um dia em que se celebra o Dia das Mães nos EUA. Nesse dia, a polícia no sul da cidade encontrou um local que intrigou os investigadores. Lá, encontraram não apenas marcas de pneus, mas também fragmentos de um tecido vermelho, provavelmente de um tapete, que se tornaram um elemento chave na investigação. Bob Joe Long, um residente local, mostrava interesse por uma determinada categoria de mulheres, o que os especialistas atribuíram às suas complicadas relações familiares. Suas ações o colocaram no centro de vários casos de desaparecimento. Kent Hill Long, uma dançarina de 20 anos, foi encontrada em uma posição incomum, levantando muitas questões entre os investigadores. Algumas semanas depois, outro caso foi descoberto em um campo aberto. As circunstâncias e evidências no local do crime eram semelhantes ao primeiro caso, o que levou os investigadores a reconsiderar sua teoria original de que se tratava de um incidente isolado. Esses eventos levaram a uma séria preocupação na sociedade e foram o motivo para mudanças na abordagem de investigações semelhantes. À medida que as tensões na cidade aumentavam, a intervenção do FBI sublinhava a gravidade da situação e pressionava para medidas rápidas para evitar novos incidentes. Eles perceberam que estavam lidando com uma pessoa disposta a tomar medidas extremas. Bob Joe Long, que escondia sua verdadeira natureza, tornou-se a maior ameaça em Tampa, enquanto em Miami ele se apresentava como um pai carinhoso que gostava de passar tempo com seus filhos. Um mês antes, Bob havia prejudicado 3 mulheres, e logo depois o número de incidentes começou a aumentar. Seus métodos eram semelhantes, mas não idênticos. Algumas foram vítimas de acidentes, outras sofreram com objetos cortantes ou outros incidentes. No entanto, havia um padrão claro. Todas as vítimas tinham uma ligação com ele, e em cada cena do crime foram encontradas fibras vermelhas. Bob escolhia suas vítimas escondido nas sombras. Mas ele não sabia que a jovem Lisa McVeigh tinha força e inteligência suficientes para lutar. Na noite de 3 de novembro de 1984, há 17 anos, Lisa saiu da loja Krispy Kreme por volta das 2 da manhã e começou seu caminho de volta para casa de bicicleta. No caminho de volta, ela percebeu uma figura perto de um carro próximo a uma igreja. Quando ela passou, Bob Long a parou e a forçou sob ameaças a entrar no carro, vendou seus olhos e a levou para sua casa, sem saber que esse encontro mudaria seus planos. Lisa estava sempre calma e focada. Naquele dia, seu objetivo principal era deixar o lugar o mais rápido possível. Sua incrível capacidade de autocontrole a ajudou a manter a calma mesmo na situação mais difícil de sua vida. Quando ela chegou à casa, um homem chamado Bob pediu que ela deitasse no chão e começou a falar longamente sobre suas decepções na vida. Ele falou por 26 minutos sem parar. Lisa, em seu poder, ouviu seus ataques verbais. Quando ela perguntou a ele os motivos de suas ações, Bob confessou que suas ações eram motivadas por mágoas passadas.
Nesse momento, Lisa percebeu que precisava ser cautelosa para não provocar sua agressão. Ela começou a convencê-lo de que poderia ser seu apoio. Lisa sugeriu começar um novo capítulo na vida dele, onde ela seria sua companheira confiável, mostrando sua preocupação e vendo nele o potencial para a bondade. Com sua inteligência, Lisa tentou controlar a situação e percebeu que Bob estava se tornando mais aberto. Ela pediu para usar o banheiro e deixou intencionalmente suas impressões digitais em vários lugares da casa para que, em caso de necessidade, pudessem servir como prova de sua presença. Após 26 minutos em cativeiro, Bob ordenou que ela se levantasse e entrasse no carro. Preparada para o pior, Lisa memorizou cada detalhe ao seu redor e, mesmo com os olhos fechados, conseguiu reconhecer que o carro era laranja. No painel do Dodge Magnum estava gravado o nome do modelo, e tapetes vermelhos estavam espalhados por todo o interior. Durante a viagem, Lisa implorou ao motorista Bob para deixá-la em paz. Finalmente, ele a deixou perto de sua casa, depois de perceber que ela não representava uma ameaça. Lisa não hesitou e foi imediatamente à polícia para relatar seu recente medo e mencionar os tapetes vermelhos que viu no carro. Esse detalhe provou ser crucial, pois as autoridades estavam tentando há muito tempo estabelecer uma conexão com uma série de incidentes recentes. Os investigadores aceleraram os preparativos para uma operação após encontrar mais uma vítima na cidade. 3 dias depois, eles encontraram o veículo procurado. O motorista, que se identificou como Bob Joe Long, foi preso. O suspeito estava agora nas mãos da justiça e restava apenas provar sua participação na série de incidentes. Lisa o reconheceu na identificação e afirmou que ele era definitivamente o homem que ela viu. Durante sua prisão, Bob admitiu ter sequestrado pessoas, mas negou acusações mais graves. No entanto, quando todas as provas foram apresentadas, ele não pôde negar o óbvio e assumiu a responsabilidade por suas ações. Sua indiferença aos acontecimentos foi surpreendente. Mesmo atrás das grades, ele ligou para a casa de uma conhecida chamada Cindy, que estava criando 2 filhos. No final de novembro de 1984, um evento significativo ocorreu quando a filha mais nova passou o telefone para a mãe. Nesta conversa, Bob Long tranquilamente informou a sua ex-esposa que estava envolvido em uma série de incidentes trágicos que estavam dominando as manchetes em Tampa. Foi a última vez que ele foi visto em liberdade. Em 23 de maio de 2019, foi anunciada a morte de Bob Joe Long na prisão de Ford, na Flórida, após as autoridades lhe aplicarem uma injeção. Essa ação trouxe algum alívio para as famílias das vítimas e lhes deu a chance de encontrar paz interior, embora a perda de seus entes queridos fosse irreparável. No entanto, aqueles que conheciam Bob como uma pessoa carinhosa e amorosa continuam a sofrer. Cindy, Chris e Sarah ainda se sentem culpados por não terem reconhecido sua verdadeira natureza e impedido suas ações. Especialmente Cindy é atormentada pelo pensamento de que ela não tomou a medida que poderia ter mudado o curso dos acontecimentos. Tarde da noite, uma jovem foi encontrada na cozinha de sua casa. A única testemunha do incidente foi sua filha, que estava em um quarto adjacente. Desde o início da investigação ficou claro que muitos aspectos desse caso eram enigmáticos e os investigadores não conseguiram esclarecer todas as circunstâncias. A verdade sobre o ocorrido só veio à tona muitos anos depois, surpreendendo a todos profundamente. Crystal Perry nasceu em 23 de agosto de 1963, na pequena cidade de Rumford, Maine. Sua mãe criou sozinha 10 filhos, e Crystal era a mais nova. Embora não vivessem no luxo, a família não sofria de extrema pobreza. Mas a rigidez dos pais e a falta de atenção individual
tornaram as crianças muito independentes desde cedo. A irmã mais velha, que na época do nascimento de Crystal tinha 12 anos, muitas vezes cuidava dos irmãos mais novos e praticamente substituía a mãe, cuidando do bem-estar dos irmãos. Crescendo nessas circunstâncias, todos almejavam independência e acabaram se espalhando por várias partes do país. Crystal também sonhava com sua própria família e conheceu ainda no ensino médio um jovem chamado Tom. Menos de 1 ano após se encontrarem, ele a pediu em casamento e logo se casaram. Pouco depois do casamento, eles se mudaram para a Califórnia para começar uma nova vida. Crystal logo percebeu que a vida na grande cidade não era para ela e, 1 ano e meio depois, voltou com Tom para o estado do Maine. Eles escolheram um lugar chamado Bridgestone, a apenas 1 hora de carro da casa de Crystal. Essa cidade é conhecida pelo livro O Nevoeiro, de Stephen King, onde os eventos se passam exatamente lá. Crystal encontrou trabalho em uma pequena fábrica de calçados e depois aceitou empregos temporários adicionais. Depois de um tempo, descobriu que estava grávida e logo depois deu à luz uma filha com Tom, que chamaram de Sarah. No começo, eles estavam felizes, mas com o tempo seu relacionamento começou a se deteriorar. Tom passava cada vez mais tempo em um bar local e gastava quase todo o dinheiro que ganhava em bebidas. Um dia, ele até gastou o dinheiro que Crystal tinha guardado para alimentos. Às vezes, mal sobrava dinheiro para comida. Finalmente, Crystal decidiu pedir o divórcio. Tom viu sua filha apenas ocasionalmente depois disso e não participava ativamente da vida dela. Mais tarde, a nova companheira de Tom começou a mostrar antipatia por Crystal, o que se manifestava em ligações desagradáveis e visitas pessoais com desaprovação. Ela estava insatisfeita com seu casamento anterior. Essas circunstâncias fizeram Crystal ficar preocupada em deixar Sarah com o pai. A preocupação com o comportamento possivelmente estranho da nova companheira de Tom fez Crystal ficar cautelosa. Por fim, Crystal e sua filha se mudaram para a casa da mãe e nos anos seguintes, a mulher se esforçou para economizar dinheiro suficiente para comprar uma casa própria. Depois de vários anos, Crystal finalmente realizou seu sonho e comprou uma casa aconchegante nos arredores de Bridgestone, a poucos passos de um lago pitoresco cercado por floresta. Ela e sua filha Sarah estavam encantadas por finalmente terem seu próprio espaço. Crystal, que cresceu em uma família grande com 9 irmãos, queria dar à sua única filha tanta atenção e amor quanto possível. Elas tentavam passar cada minuto livre depois do trabalho juntas, muitas vezes alugando filmes ou simplesmente conversando até tarde da noite. Em 10 de maio de 1994, quando Crystal tinha 30 anos e Sarah 12, assistiram juntas a um eclipse solar. No dia seguinte, tudo correu como de costume. Crystal foi trabalhar e Sarah foi para a escola. À noite, jantaram juntas e depois Crystal colocou sua filha na cama. Mas algumas horas depois, Sarah acordou por causa de ruídos estranhos. A princípio pensou que sua mãe estivesse falando alto ao telefone, mas logo percebeu que algo perturbador estava acontecendo. Os ruídos persistentes a fizeram suspeitar que um incidente estava ocorrendo no andar de baixo. A porta do quarto de Sarah não estava totalmente fechada, e ela se aproximou dela cautelosamente, acompanhada de um leve desconforto. Os ruídos vinham da cozinha, mas a menina não podia ver o que estava acontecendo lá sem sair do quarto. Sarah ficou paralisada, com medo de fazer o menor ruído. Logo ouviu passos e pensou que alguém estava vindo em sua direção. Ela se escondeu rapidamente debaixo da cama, esperando que a porta fosse aberta a qualquer momento. Em vez disso, seguiu-se o som de uma gaveta se abrindo na cozinha, seguido por um farfalhar, como se alguém estivesse movendo algo entre os utensílios de cozinha. Os ruídos eram altos, mas de repente cessaram. Sarah sentiu instintivamente, apesar de sua pouca idade, que algo ruim havia acontecido. Queria ajudar, mas sentia muito medo e sabia que provavelmente não poderia influenciar a situação.
Depois que o silêncio envolveu a casa, Sarah reuniu todas as suas forças e saiu cautelosamente de seu quarto. Ela foi até a cozinha, onde a luz suave do luar que entrava pela janela viu uma cena perturbadora. Ao se aproximar da cozinha, olhou para o relógio de parede que marcava exatamente 1h da manhã. No chão, encontrou sua mãe e ao lado de sua mão havia um fone de ouvido. Sarah, apesar de estar assustada, sabia que precisava agir rapidamente. Ela pegou o fone de ouvido e tentou pedir ajuda discando 911, mas a linha estava muda. Então, a menina correu para o quarto de Crystal, onde havia um telefone de reserva, mas este também não funcionava. Após várias tentativas, Sarah percebeu que só havia uma solução: buscar ajuda nos vizinhos. Ela correu para fora de camisola e sem sapatos. Era maio, e o clima estava frio, além de chover. Mas Sarah não pensou em seu conforto. Seu único pensamento era: ajuda. A casa mais próxima ficava a quase 1 quilômetro de distância, descendo o caminho até o centro da cidade. Ela chegou lá, começou a bater, mas a porta não foi aberta. Então Sarah correu para outras casas, mas seus esforços também foram em vão. Finalmente chegou a um restaurante italiano, onde os proprietários viviam em uma extensão. Desta vez, a porta foi aberta. Sarah explicou rapidamente o que havia acontecido e os moradores surpresos a deixaram entrar. De lá, ela ligou novamente para o número 911 e relatou o incidente, após o que os policiais partiram para sua casa. Quando a polícia chegou à cena do crime, encontrou várias pistas no chão, nas paredes e nos utensílios de cozinha. Os especialistas perceberam imediatamente que não havia mais nenhuma ajuda possível. Na porta de entrada, foi encontrada uma impressão de mão que provavelmente pertencia a Sarah, já que não foram encontradas outras pistas. No entanto, no chão da cozinha, havia muitas pegadas que poderiam ser do culpado. Os investigadores as fotografaram para determinar o tamanho e o modelo dos sapatos. Essas pistas levaram ao quarto de Sarah, mas misteriosamente pararam lá. O mais interessante foi que alguém tentou apagar algumas das pistas, o que parecia estranho devido à quantidade delas. No entanto, ficou claro que era impossível eliminar todas as pistas. Durante a investigação, os investigadores notaram que algumas manchas tinham formas diferentes das outras. A maioria parecia ter caído de lado, enquanto outras pareciam ter caído diretamente de cima. Os investigadores suspeitaram que o culpado poderia ter deixado acidentalmente uma mancha em sua mão durante o incidente, o que poderia pertencer a ele. Também foi constatado que as gotas levavam a um rolo de papel de cozinha e desapareciam na saída da casa. É possível que o culpado tenha usado as toalhas para prestar primeiros socorros antes de deixar a cena do crime. Assim, a investigação continuou, com todas as provas encontradas visando resolver o caso o mais rápido possível e encontrar o culpado. Além disso, foram encontradas outras provas que foram enviadas para análise no laboratório. No entanto, devido à falta de financiamento, o laboratório estava sobrecarregado e os resultados poderiam levar até 6 meses para serem entregues. Isso obrigou os investigadores a começar sem provas diretas. Primeiro, eles descartaram a ideia de ganho material, já que nada foi roubado na casa. Também não foram encontradas evidências de uma visita não autorizada, levando à suposição de que Crystal poderia ter deixado o culpado entrar voluntariamente. Considerando suas roupas, um pijama, era improvável que ela estivesse esperando visitantes. Poderia ser que ela conhecesse o visitante ou que alguém a tivesse convencido a abrir a porta. O foco da investigação estava na única testemunha, Sarah. A polícia foi visitá-la no hospital para verificar seu estado de saúde. Uma das primeiras perguntas foi por que ela correu para os vizinhos em vez de ligar para o número de emergência de casa. Ela disse que os telefones fixos não funcionavam, o que parecia estranho para os investigadores. Quando chegaram e verificaram os telefones,
constataram que as chamadas eram possíveis. Eles suspeitaram que a menina poderia estar confusa devido à situação de estresse. Após uma análise minuciosa dos eventos daquela noite, os investigadores notaram o comportamento estranho de algumas testemunhas. Por exemplo, descobriu-se que um telefone não estava em seu lugar e teve que ser recuperado para fazer uma chamada. No caso de outro dispositivo, os policiais consideraram a possibilidade de Sarah ter discado o número errado ou a conexão ter sido temporariamente interrompida devido ao mau tempo. Durante o interrogatório de Sarah, que afirmou não ter visto nada porque não saiu do quarto, os investigadores expressaram dúvidas sobre suas declarações. Eles perguntaram como ela poderia conhecer os detalhes do incidente, ao que ela respondeu que era óbvio, embora os investigadores continuassem a insistir em uma explicação, suspeitando que ela poderia estar escondendo algo. Tchakovós. Ao mesmo tempo, a investigação começou a produzir os primeiros resultados. Em uma loja local foram encontrados calçados cujas solas combinavam com as pistas na cena do crime. Também foi descoberto que Crystal tinha um relacionamento complicado com a amiga de seu ex-marido, Teresa, o que levantou suspeitas da polícia. No entanto, não foram encontradas provas de seu envolvimento. O relacionamento de Crystal com seu namorado Dennis, que começou há 2 anos, quando ele começou a trabalhar na mesma oficina, teve altos e baixos. Às vezes, Dennis se comportava de maneira estranha e batia nas paredes, o que despertava suspeitas. No entanto, não foram encontradas provas de seu envolvimento direto no incidente. No dia seguinte ao incidente, quando os investigadores chegaram à casa de Dennis, ele imediatamente perguntou sobre o estado de Crystal. Quando a polícia repetiu a pergunta se ele havia saído de casa naquela noite, Dennis desmaiou. Depois de recuperar a consciência, ele continuou a insistir em sua inocência. Dennis explicou que planejava visitar Crystal naquela noite, mas se atrasou devido a já ajudar um amigo com o conserto de um carro. Mais tarde, ele ligou para Crystal, mas ela disse que já era tarde demais para um encontro, o que gerou uma pequena discussão e Dennis ficou em casa. Embora a polícia não pudesse acreditar completamente em suas declarações, confirmaram que ele realmente ajudou um amigo. Dennis concordou em ser submetido a um detector de mentiras que não mostrou sinais de engano, exceto por uma pergunta. Quando perguntado se ele se sentia responsável pelo incidente com Crystal, ele negou. Além disso, Dennis tinha o mesmo tamanho de sapato que o suposto culpado, mas nenhum par correspondente foi encontrado em sua casa. Dennis também ofereceu voluntariamente uma amostra de DNA, mas fez uma declaração peculiar. Ele pediu aos investigadores que, caso decidissem prendê-lo, fizessem isso pela porta dos fundos do local de trabalho para não incomodar seus colegas, já que seu chefe sempre o respeitou. Essa declaração parecia suspeita, dado sua alegação de inocência. A polícia mais tarde recebeu informações da melhor amiga de Crystal, que morava em outra cidade. Ela disse que Crystal estava preocupada com o comportamento de Dennis, que ficava cada vez mais tenso durante suas discussões. Crystal até considerou terminar o relacionamento, mas tinha medo de sua reação. Além disso, a polícia soube após uma conversa com um dos colegas de trabalho de Crystal que inicialmente não forneceu informações importantes, algo crucial que poderia ajudar a resolver o caso. Imediatamente após os investigadores deixarem o local de trabalho de Dennis, ele os abordou. Ele os questionou sobre o que eles haviam contado à polícia. Ela também parecia suspeita. Embora não houvesse provas concretas contra ele, o teste de DNA ainda não havia sido realizado e levaria vários meses, o que levou a polícia a procurar outras pistas possíveis. Logo, os investigadores encontraram informações incomuns. Um morador local, chamado Tony, que estava bêbado em uma festa, afirmou que esteve envolvido nesse incidente desagradável. No entanto, quando foi levado para interrogatório, Tony afirmou que não se lembrava de nenhum detalhe da festa
e negou qualquer envolvimento nos eventos. Mais tarde, ficou claro que Donnie tinha um problema com álcool e que sua tendência a inventar histórias já era conhecida pela polícia. Outra testemunha relatou ter visto uma caminhonete preta com placas de New Hampshire, perto da casa de Crystal. Mas essa informação não levou a resultados significativos. Uma das mulheres que passou de carro naquela noite notou um carro com faróis altos na casa de Sarah, que rapidamente se aproximou dela. Ela temia estar sendo seguida e rapidamente entrou em outra rua, mas o carro passou. Esse incidente também não ajudou os investigadores na investigação. Todas essas tentativas de encontrar novas pistas e esclarecer os acontecimentos continuaram, mas um desfecho bem-sucedido ainda não foi alcançado. Há muito tempo, os policiais não conseguiram encontrar evidências significativas no caso Crystal. Para mobilizar o público, seus familiares ofereceram uma recompensa de $10.000 por informações sobre este incidente. Eles espalharam anúncios por toda a cidade, na esperança de obter novos testemunhos. Enquanto isso, Teresa, a namorada do ex-marido de Crystal, foi repetidamente vista removendo esses anúncios. Quanto ao ex-marido, ele também foi investigado por possível envolvimento. Mas logo os investigadores concluíram que, devido aos seus problemas com álcool e à falta de um motivo claro, era improvável que estivesse envolvido. A polícia interrogou 2 outros homens que tiveram relações com Crystal após o divórcio, mas não havia provas contra eles. Inclusive Tom, todos forneceram suas amostras de DNA, cujos resultados só ficaram disponíveis 9 meses depois. Quando os resultados chegaram, verificou-se que nenhuma das amostras correspondia ao DNA encontrado na cena do crime. Mesmo após uma nova análise da amostra de Dennis, os resultados permaneceram os mesmos. Perplexos, os investigadores voltaram para a única testemunha. Começaram a suspeitar que Sarah não conseguia se lembrar dos detalhes devido ao estresse ou falhas de memória. Naquela época, ela vivia com sua tia no Texas, e os investigadores viajaram através do país para encontrá-la. Ela passou por um teste de polígrafo, que não indicou mentiras. Mesmo assim, os investigadores a questionavam diariamente com as mesmas perguntas, mas ela sempre respondia que não tinha visto o rosto do agressor. Com o final dos anos 90 e o surgimento dos bancos de dados do FBI, os investigadores inseriram o DNA do agressor no sistema, mas também não houve resultados. Esse caso permaneceu sem solução por muitos anos, apesar das tentativas contínuas da polícia de interrogar novas testemunhas e verificar várias pessoas. No ano 99, um novo investigador foi designado para o caso, decidindo não apenas revisar as evidências existentes, mas também coletar amostras de DNA da maioria dos homens na cidade e nos arredores. Naquela época, as capacidades laboratoriais tinham melhorado significativamente, permitindo uma análise mais rápida. Apesar de centenas de amostras coletadas, nenhuma correspondência foi encontrada. O investigador também contatou Sarah e sugeriu trabalhar com um psicólogo para recuperar memórias perdidas do incidente. No entanto, o especialista confirmou que Sarah realmente não conseguia se lembrar dos detalhes do incidente e dizia honestamente que não tinha visto o rosto do agressor. Depois disso, a investigação ficou muitos anos sem progresso. O trabalho no caso continuou, mas até o ano de 2006 não foram encontradas novas pistas, até que os investigadores receberam uma mensagem importante. Uma amostra de DNA, idêntica à que eles tinham guardado, foi inserida no banco de dados do FBI. O proprietário do DNA era Michael Hutchinson, que nunca tinha estado na lista de suspeitos. Em 2003, ele foi preso por uma infração menor, recebendo 6 meses de restrição de liberdade e 3 anos de liberdade condicional. Naquela época, uma amostra de seu DNA foi coletada,
mas por razões desconhecidas, não foi carregada no banco de dados federal, ficando armazenada no arquivo do laboratório. 3 anos depois, Michael foi preso por dirigir em estado incompatível com a condução segura. Ele foi libertado sob fiança, mas não compareceu ao julgamento, resultando em sua nova prisão. No dia de seu próprio casamento, Michael foi preso e detido. No mesmo dia, uma amostra de seu DNA foi coletada e os resultados imediatamente inseridos no banco de dados. Pouco depois, os investigadores, que trabalhavam em outro caso, receberam uma correspondência com o DNA. O investigador contatou Sarah para lhe informar, pedindo que mantivesse segredo até que as acusações oficiais fossem feitas. Ele também perguntou se Michael era conhecido dela, ao que Sarah negou. Como Michael já estava detido, os próximos passos foram mais simples. O investigador começou a construir cuidadosamente o caso, de modo que Michael não tivesse chance de escapar da responsabilidade. Ele descobriu que Michael vivia em Bridgestone na época do incidente, a apenas 3 quilômetros da casa de Crystal. Naquela época, quando Michael tinha 19 anos, ele morava ao lado de um restaurante italiano, de onde Sarah chamou a polícia. Michael frequentemente visitava sua mãe, que morava perto da casa de Crystal, passando regularmente por lá. Depois de confirmar que Michael poderia ter visto Crystal, o investigador foi até a prisão para falar com ele. O homem insistiu que não tinha nada a ver com o incidente e que nunca tinha encontrado Crystal. Depois que o DNA de Michael foi encontrado no local do incidente, o investigador ficou convencido de que o suspeito não estava dizendo a verdade. Apesar de sua recusa em admitir envolvimento, os detalhes o traíam. Havia uma cicatriz visível na palma da sua mão. Essa observação foi crucial, pois sabia-se que a pessoa envolvida nesse caso havia tentado se ajudar. Embora essa circunstância não fosse tratada como prova no tribunal, o DNA de Michael serviu como base para a acusação. A acusação apresentou Michael como alguém que não tinha os melhores hábitos e passava repetidamente pela casa de Crystal. Naquela noite, ele se comportou de maneira inadequada, de acordo com a acusação. Devido à sua recusa em fazer confissões, foi difícil reconstruir a sequência exata dos eventos, mas o resultado foi claro. Durante o julgamento também foi explicado por que não foram encontradas impressões digitais do agressor no local do incidente. Isso se devia à profissão de Michael, que trabalhava como pedreiro e se especializava na colocação de tijolos. O contato constante com superfícies ásperas desgastou os padrões das palmas das mãos, impossibilitando a deixa de impressões digitais. Michael contou sua versão dos eventos daquela noite. Depois de encontrar Crystal em um bar, foram consensualmente para a casa dela. Mas sua noite foi interrompida pela visita inesperada de uma pessoa desconhecida em uma jaqueta preta em uma motocicleta. Michael tentou proteger a si mesmo e a Crystal, machucando a mão, e então o estranho misterioso desapareceu. Michael também decidiu ir embora e não conseguiu explicar claramente por que tomou essa decisão. Suas explicações levantaram muitas questões, especialmente porque apenas suas pegadas foram encontradas na cena do crime. Isso colocava em dúvida sua história sobre uma segunda pessoa que desapareceu sem deixar rastros. A situação foi complicada pela ausência de testemunhas que tivessem visto Crystal no bar naquela noite. O julgamento terminou em 9 de abril de 2007 e Michael foi considerado culpado. Michael recebeu finalmente a sentença. 100 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. E ele continua cumprindo sua pena. Sarah, uma testemunha daqueles eventos, foi profundamente afetada pelo incidente. Mas com o tempo, ela encontrou forças para seguir em frente. Formou-se na faculdade, tornou-se escritora e publicou um livro sobre o crime que lembrava desde a infância. Enquanto trabalhava no livro, descobriu novos detalhes que a polícia havia ignorado. Sarah soube que Michael frequentemente usava a picape preta Ford de seu pai com placas de New Hampshire naqueles anos. Curiosamente, uma testemunha viu um veículo semelhante naquela noite em frente à casa de Crystal.
Sarah também se lembrou de uma mulher que disse à polícia sobre um veículo com faróis altos que passou por ela naquela noite. A mulher havia confundido os sons com sirenes de polícia e se preocupou com seu amigo, que acabou sendo Michael. A polícia anotou seu nome e endereço no relatório, mas não fez conexões na época, o que pode ter deixado passar detalhes importantes. O passado não pode ser mudado, mas esses novos fatos poderiam ter lançado luz sobre o caso muito antes.